Olá, meus queridos. Um bom dia para todos. Aqui é o professor Joelison. A gente vai iniciar a aula de Química de hoje falando sobre eletrólise. Então, já foi dado inicialmente, iniciando a parte eletroquímica, né, a professora Fernanda falou sobre pilhas, né, então eu vou explicar um pouco sobre a eletrólise. Quem entendeu pilhas para a eletrólise não vai ficar tão difícil de entender, tá? A gente viu que as pilhas são processos de reação de óxido-redução espontâneo, tá? Onde ocorre a oxidação do polo negativo e a redução do polo positivo. E numa pilha, a produção de eletricidade, né? É um processo espontâneo, onde os eletrodos vão originar, eles vão reagir e vão produzir corrente elétrica ou eletricidade. Então, alguns conceitos iniciais para a gente entender a parte de eletrólise seria o seguinte: nas pilhas, a energia de uma reação espontânea de oxidação é transformada em energia elétrica, tá? Como já falei. Quando ocorre o processo oposto, na qual a energia elétrica origina um processo não espontâneo de oxidação, temos uma eletrólise, tá? Então, uma pilha é um processo de reação espontâneo de oxidação em que produz-se energia elétrica, tá? E a eletrólise é um processo de reação não espontâneo, onde só vai ocorrer a eletrólise se houver a corrente elétrica. E, na verdade, a eletrólise é a transformação de energia elétrica em energia química, tá? A gente vai ver mais à frente como ocorre esse processo. Aí nós temos, a eletrólise é um processo provocado por um gerador, ou seja, é uma transformação artificial. Apesar de não ocorrer naturalmente, ela tem enorme importância prática. Então, na eletrólise, né, por meio da eletrólise, é que a gente tem os processos de cromação, né, onde a gente pode pegar uma peça metálica, né, um parafuso, por exemplo, e você cromar, né, usar o cromo. Então, a gente usa um processo de eletrólise, onde eu vou pegar esse cromo, pode estar em meio, por exemplo, meio aquoso, né, os íons de cromo, e fornecer eletricidade a esse meio. Vou fazer com que os íons de cromo eles grudem, né, nesse parafuso, né, ficando banhado, né, em cromo, ou chamamos de cromado. Assim, tem o processo de foliação a ouro, né, temos as bijuterias, por exemplo, são peças, são joias que são banhadas a ouro, então chamamos folhada a ouro. Então ele foi feito por um processo de eletrólise, onde eu transformo a energia elétrica em energia química. Então essa eletrólise só vai ocorrer se tiver um gerador, tá? Que é um dispositivo que vai fornecer energia elétrica ao sistema. E logo essa reação química ela não é espontânea, tá? Então é espontâneo só as pilhas, que é uma transformação de energia química em energia elétrica. Aí nós temos a produção industrial de muitas substâncias como os metais alcalinos e alcalinos terrosos, gás hidrogênio, gás cloro, e os recobrimentos metálicos como a cromação e a niquelação são algumas das várias aplicações da eletrólise. Substâncias iônicas conduzem corrente elétrica quando fundida ou em soluções aquosas. Essa condução de eletricidade se deve à formação de substâncias nos eletrodos. Se a passagem de corrente se dá em uma substância iônica no estado de fusão, temos uma eletrólise ígnea. Se o líquido condutor for uma solução aquosa, ocorre uma eletrólise aquosa. No caso, nós temos dois tipos de eletrólise, né? Nós temos a eletrólise ígnea, ou também chamada de eletrólise seca,
que é uma eletrólise que ocorre na ausência de água, tá? Mas para que isso ocorra, é necessário em que as substâncias estejam no estado líquido ou estado fundido, chamado, tá? E a eletrólise aquosa é aquela que eu tenho os íons diluídos, né, em uma solução de água, né, chamada solução aquosa. E outra coisa importante de entender é que só vai haver eletrólise se houver íons livres na solução, tá? Que esses íons são os responsáveis por efetuar a oxidação e a redução dos eletrodos, tá certo? Vamos lá. Então, resumo. Pode-se dizer que a eletrólise é o fenômeno de decomposição de uma substância pela ação de uma corrente elétrica. A eletrólise ocorre com soluções onde existam íons ou com substâncias iônicas fundidas, tá? Como eu já falei. Como eu vou fazer o processo de cromação ou niquelação? Se houver íons livres, né, de cromo ou de níquel na solução, para que eu faça o processo de banhar uma peça metálica com cromo ou níquel, fazendo o processo de redução. Aqui temos uma representação bem simples de uma eletrólise, tá? Que seria o seguinte: aqui nós temos uma cuba, tá? Aqui nós temos pode ser um metal fundido ou solução aquosa, tá? Aqui nós temos os dois eletrodos, tá? Ou chamamos de os metais que vão fornecer o processo de oxidação e redução. Nós temos o polo, né, positivo e o polo negativo. E aqui nós temos o gerador. Importante salientar que se você observar uma figura, né, que tem um esquema como esse, como você identificar se o esquema representa uma pilha ou se representa uma eletrólise? É simples. Procure se existe um gerador, tá? Se no esquema tiver um gerador, então é eletrólise, tá bom? Porque se tem um gerador é porque está havendo fornecimento de eletricidade. Então, com certeza é eletrólise. Porque se fosse pilha, aqui nesse localzinho aqui, teria, por exemplo, uma resistência, tá? Uma resistência elétrica. Lá em química, né, terceiro ano, a gente vai chegar lá ainda. Na física, a gente representa a resistência elétrica com essa configuração aqui, tá? Ou então ele pode colocar uma lâmpada, tá? Se existir uma lâmpada aqui, indicando que a transformação de energia elétrica em luz, por exemplo, em calor, tanto faz, nós temos um processo de pilha, tá bom? Então, fica claro, se o esquema tiver um gerador, de cara é eletrólise. Se não tiver gerador, é pilha. Pronto. Então não tem dificuldade. Então, a gente viu na parte de pilhas que as pilhas eram um processo de oxirredução espontâneo, onde havia transferência de elétrons do polo negativo para o polo positivo, né, que era do ânodo para o cátodo, tá certo? No gerador, isso é o contrário. Os elétrons vão migrar do polo positivo para o polo negativo, tá bom? Então, no caso, no processo de eletrólise, os elétrons eles vão migrar no sentido inverso, tá bom? Então, nós temos aqui embaixo, nós temos os ânions, tá? Vão migrar para o polo positivo e os cátions vão migrar para o polo negativo. Então, em resumo, uma fonte de energia faz passar uma corrente elétrica pelo recipiente contendo uma solução ou a substância fundida, provocando a reação química e liberando as espécies finais nos eletrodos, tá? Então, vamos aqui adiante. Podemos dividir a eletrólise em ígnea
e aquosa. Eletrólise ígnea ocorre com a substância iônica na fase líquida, né? Chamamos de fase fundida. O metal deve estar no estado líquido para ele poder conduzir a eletricidade. A gente deve lembrar de uma coisa. Por exemplo, os metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles são substâncias iônicas. Logo, a gente deve lembrar, lá no primeiro ano, que as substâncias iônicas só conduzem a eletricidade na fase líquida, tá? Ou aquosa. Mas no caso, como eu estou falando da eletrólise ígnea, que é na ausência de água, então a gente não vai ter estado aquoso na ígnea, tá? Então só estado fundido. Então esses metais alcalinos, como o sódio, por exemplo, ele na fase sólida, ele não conduz a eletricidade. Então tem que estar na fase líquida. Então nós chamamos isso de fase fundida, tá bom? A gente pode, por exemplo, no processo de eletrólise ígnea, né, pegar o cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, e separar o sódio do cloro, tá? Então, o que tem que ser feito? Tem que fundir o NaCl, tem que aquecer a uns 1000 graus, né? E para ele ficar na fase líquida e por um processo de fornecer eletricidade, é possível separar, né, chamado de reação de decomposição, separar o sódio do cloro, tá? A gente vai obter o sódio metálico e o gás cloro, tá? Então, isso é um processo não espontâneo, tá? Processo de eletrólise. Só é possível devido à existência ou fornecimento de uma corrente elétrica, né? Fornecer eletricidade ao sistema, tá bom? Então, a gente vai ver mais na frente a representação desta reação de decomposição do NaCl em sódio metálico. Aqui nós temos a eletrólise aquosa. Ocorre quando o eletrólito se encontra dissolvido na água. Então, na eletrólise aquosa, o metal ele vai estar dissolvido na água, então em forma de íons. Então, por isso chamamos de eletrólise aquosa. Muito bem. Aqui é só um pequeno resumo do que eu acabei de comentar, tá? Então, nós temos na eletrólise, o polo negativo é o cátodo e o polo positivo é o ânodo. Então, essa parte que a gente vai entender agora. Preste atenção. Nas pilhas, quem entendeu as pilhas, tá? O polo negativo da pilha era o ânodo. O polo positivo da pilha é o cátodo. Na eletrólise, isso é o contrário, tá? Então aqui, o polo negativo é o cátodo, tá? Então, ou seja, aqui na eletrólise, esse polo negativo, ele vai ser o cátodo e o polo positivo na eletrólise é o ânodo. Então aqui gera uma pequena confusão, mas é só você lembrar que nas pilhas o polo negativo é o ânodo e o polo positivo é cátodo. Na eletrólise você só faz mudar, você inverte, tá? Quem é o polo negativo da eletrólise? Quem é o polo negativo? É o cátodo. E o polo positivo, chamado de ânodo. Pronto, então é só você lembrar desse detalhe. Aprendeu pilha? Pronto, gerador, ou melhor dizendo, a eletrólise vai ser o contrário, tá bom? Só inverte os polos aí. Aí nós temos aqui, no polo negativo, que é o cátodo, os cátions recebem elétrons, sofrem redução e descarregam. Então vamos lá, de novo, no polo negativo, tá? Os cátions recebem elétrons, sofrem redução. Então aqui, ó, no polo negativo, na eletrólise, ele vai sofrer redução, tá bom? E no polo positivo,
que é o ânodo, os ânions perdem elétrons, eles sofrem oxidação. Então, o polo positivo, na eletrólise, o polo positivo vai sofrer oxidação e o polo negativo vai sofrer redução, tá bom? Lá nas pilhas, o polo negativo, na pilha, iria sofrer oxidação e o polo positivo iria sofrer redução, tá? Então, vamos lá. Aqui seria só a representação da semi-reação do cátodo e a semi-reação do ânodo, tá? No caso aqui, que está mostrando? Está mostrando que eu tenho um metal, né? Ele vai receber elétrons e vai sofrer o processo de redução, né? Eu tenho, lembrando o que é a redução, o que é a oxidação, né? Uma redução é quando o metal ou elemento ele diminui o seu NOx, diminui o número de oxidação. É como se eu tenho aqui uma carga positiva, né? Ou sei lá, uma carga maior que zero e aqui zerou, então reduziu, então sofreu redução. E aqui na semi-reação do ânodo, eu teria um processo, uma substância que está negativa, tá? Vamos dizer, menor que zero, ele recebeu elétrons e zerou, tá? Então, se eu tenho, vamos supor que tenho menos 1 e vai para zero, o que aconteceu? Aumentou o NOx, então sofreu oxidação. Lembrar, um elemento sofre oxidação quando o seu número de oxidação aumenta, quando aumenta o seu NOx. Então, se eu estou no negativo e vou para o zero, estou aumentando esse NOx. Então, eu tenho uma oxidação. Se eu tenho um número positivo, qualquer ele que seja, e eu vou para zero, eu estou reduzindo. Então, processo de redução. Muito bem. Então, o que ocorre é que nessa eletrólise, a ideia é descarregar os eletrólitos, tá? Descarregando-os, fazendo que eles fiquem na sua forma metálica. Né? É o principal objetivo da eletrólise, tá bom? Aqui eu tenho um esquema onde eu estou comparando aqui uma pilha, tá? E a eletrólise. Veja bem, uma pilha eu não tenho gerador, tá? A pilha é o próprio gerador, né? A gente vai ver lá no terceiro ano que os geradores, né, são compostos por exemplo, uma pilha, né? Um gerador é um dispositivo que produz, né, fornece corrente elétrica. Então, isso é uma pilha, tá bom? Isso vai produzir, fornecer corrente elétrica. E no gerador, a gente tem, aliás, melhor dizendo, desculpa, e na eletrólise, a gente vai ter a presença de gerador, porque a eletrólise só vai existir processo de oxidação-redução se eu fornecer uma corrente elétrica, né? Se eu fornecer eletricidade, tá bom? Então, só para a gente lembrar que na pilha a gente tem o polo negativo, que é o ânodo, e na eletrólise e na pilha o polo positivo é o cátodo, tá? Na eletrólise, o polo negativo é o cátodo, mas só faz inverter. E o polo positivo é o ânodo, tá? Na pilha, o ânodo sofre oxidação, tá? A oxidação é um processo de corrosão, tá? E no polo positivo, que é o cátodo, vai sofrer redução, quer dizer, a deposição de metais de cobre vai ficar sobre a placa de cobre aqui. E aqui eu tenho uma reação espontânea, tá? Pilha é um processo de oxidação espontâneo. E eletrólise, eu tenho aqui o polo negativo, né? O cátodo vai sofrer a redução, que é o polo negativo, e o polo positivo vai sofrer oxidação, tá? Bom, o que eles têm em comum, né? O que a pilha e a eletrólise têm em comum? Vamos lá. É que o cátodo, tanto na pilha quanto na eletrólise,
vão sofrer redução. Tá? O que eles têm em comum é isso. Tá? O que a pilha e a eletrólise têm em comum é que o cátodo, tanto na pilha quanto na eletrólise, vão sofrer redução. Vai ocorrer a deposição de íons sobre a placa metálica, indo para a sua forma metálica. Tá? Tanto na eletrólise quanto na pilha, o ânodo vai sofrer processo de oxidação, um processo de corrosão, tá? Só a diferença entre elas é o seguinte, que o cátodo, né, tanto na pilha quanto na eletrólise, que vão sofrer redução, na pilha, cátodo é o positivo, na eletrólise é o polo negativo. Na pilha, o polo negativo é o ânodo, na eletrólise, o polo negativo é o cátodo. Pronto. Esta é a diferença entre eles, tá? Claro, além de outras características que eu já citei. Reação espontânea para a pilha, reação não espontânea para a eletrólise, tá? Aqui ele só mostra a semi-reação ou reação global, né, do zinco mais cobre, produzindo zinco metálico e cobre. Tá? O que acontece é que isso é um processo de oxidação espontâneo. Tá bom? Aqui ele vai só resumir. Polo negativo, ânodo, oxidação. Polo positivo é o cátodo, redução. Na eletrólise, polo positivo, ânodo, oxidação. Polo negativo, cátodo, redução. Então pronto, ó. Então, ou seja, ânodo, oxidação, para ambos. Cátodo, redução, cátodo, redução. A diferença é que o cátodo na eletrólise é o polo negativo. Na pilha, o cátodo é o polo positivo. Então, acho que deu para entender a diferença entre pilha e eletrólise, tá? Do tocante ao nome dos polos, isso difere. O que acontece em cada polo é que não muda, tá? No caso, ânodo, em ambos os casos, oxidam e o cátodo, em ambos os casos, reduzem, tá bom? Vamos lá, adiante. Aqui eu vou explicar a eletrólise do cloreto de sódio, né, chamado eletrólise ígnea, tá? Aqui nós temos o seguinte, né, como fornecer o processo de eletrólise no cloreto de sódio. Primeiro a gente vai ter o NaCl sólido, tá? E a gente vai transformar NaCl líquido, né? O primeiro passo, fundir a substância para que os íons fiquem livres, né? Já falei. Os metais alcalinos e alcalinos terrosos, tá? Eles só vão produzir corrente elétrica se tiver no estado líquido. O estado líquido deles é fundir, né? Passar do estado sólido para o líquido. E essa fusão se dá por meio de aquecimento. Então, numa reação em que aparecer um triângulo sobre uma seta, está indicando que a reação ocorre em presença de calor, tá? Foi fornecido calor ao processo. E aqui nós temos uma reação chamada de pirólise, né? Piro quer dizer fogo, e então reação química que ocorre em presença de calor. Então esta é uma reação de decomposição. Eu tenho uma substância no reagente e duas, né, no produto. Nós temos os íons no caso, o Na+, que é o cátio, e o Cl- é o ânion, tá? Segundo passo, ligar a fonte de corrente contínua. Início das reações de oxirredução. Ocorrem as descargas dos íons. Então, segundo passo, você vai ligar o gerador, né, utilizando dois polos, um polo positivo e negativo, né, e imergindo esses polos no NaCl líquido, fazendo com que eu separe esses
dois íons, né? Para que obtenha o sódio metálico. Então, nós temos aqui, cátions vão receber elétrons. O que vai acontecer? Eu tenho o cátion, que é o Na+, ele vai receber um elétron, tá? No caso, ele, que você entende que Na+, é porque ele tinha doado um elétron. Se ele receber um elétron, ele vai ficar na sua forma, vai zerar, né? No caso aí. O que vai acontecer? Uma redução, tá? Eu tenho o 1 mais aqui, e aqui eu tenho 0. Então, o que aconteceu? O seu NOx diminuiu de mais 1 para 0. Então, nós temos uma redução, né? O que a gente acabou de comentar. Cátodo, tanto na pilha quanto na eletrólise, vão sofrer redução, tá? Não importa quem ele seja, tá? É claro que na eletrólise, esse cátodo aqui vai ser o polo negativo, tá? Então, segunda semi-reação, os ânions irão doar elétrons. Então, quem é o ânion? O ânion é o Cl-, tá? O que vai acontecer? O Cl- ele tem um elétron e vai doar esse elétron, tá? Então, tem o Cl-, o Cl2 mais elétron. O que vai acontecer? Um processo de oxidação. Lembrando que eu tenho menos 1 e aqui eu fui para 0. Lembrando que eu estou do lado negativo e vou até o 0. Então, o que acontece? Estou aumentando o NOx. Aumentar o NOx significa oxidação. Eu falei que um elétron aqui, mas é porque essa reação está balanceada, tá? A gente tem que balancear a reação. Porque como é que eu posso obter, se eu tenho um Cl- aqui, tá? E aqui como é que eu vou obter o gás cloro, tá? Gás cloro é o Cl2, né? Quer dizer, os metais alcalinos, eles são chamados metais monoatômicos ou diatômicos. Quer dizer, eles não precisam de uma representação de Na2, como, por exemplo, para o gás cloro, Cl2. Porque aqui é chamada ligação metálica, né? Os metais sofrem um processo de ligação metálica. E para o gás cloro sofre ligação covalente. Então necessita de, no mínimo, 2 átomos de cloro para que eu tenha o gás cloro. Então por isso que eu tive que fornecer o balanceamento da reação. Tá? Por quê? Na decomposição do NaCl, a gente vai obter o Na+, e o Cl-. Na eletrólise do NaCl, a gente vai obter o metal sódio e gás cloro, tá? Então, toda vez que a gente vai trabalhar essa ideia de eletrólise ígnea, e a gente vai ter sempre o metal, tá? NaCl, KCl, por exemplo, sei lá, o cloro de potássio, que é o KCl. No final, a gente vai obter o potássio no seu estado sólido, tá? E o Cl gasoso, tá bom? A gente sempre vai obter, no final do processo, a forma metálica do metal alcalino que está aqui, tá? E o Cl, né? Cl, ou pode ser um outro halogênio qualquer, bromo, iodo, na sua forma gasosa. O que vai acontecer sempre no final, tá bom? Então aqui eu tenho a primeira semi-reação e a segunda semi-reação. E aqui a gente vai demonstrar a formação da equação global. A gente teria o cátodo, primeira semi-reação. Teríamos o Na+, recebeu elétrons e reduziu, tá? Formando sódio metálico. Aqui eu tenho o Cl-, ele doou elétrons, tá? Formando o gás cloro, tá bom? Sofrendo o processo de oxidação. E aqui eu teria a equação global. A gente cancela esses 2 elétrons com esses 2 elétrons aqui. A gente vai baixar aqui o 2Na+, mais Cl-, formando o sódio metálico e o gás cloro. Ou seja, toda vez que você vai trabalhar a eletrólise ígnea,
você vai sempre obter um metal e um gás, tá? Sempre vai obter um metal e um gás. Pronto. A gente não precisa nem se preocupar muito em ficar montando essa semi-reação, porque toda a eletrólise ígnea você vai obter um metal, tá? E um gás. Pronto, não tem muita dificuldade aqui não. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né? Melhorado a ideia sobre esse assunto. A gente deve lembrar das pilhas, tá? Se você entendeu pilha, eletrólise não é muito complicado, tá? Fica fácil você compreender. Mas, melhor que tudo, você tem que saber os conceitos de oxidação e redução. Oxidação é quando o elemento ele aumenta o seu NOx. Redução é quando o elemento ele diminui o seu NOx, diminui o seu número de oxidação. Muito bem, gente. Então, agradeço pela paciência e até a próxima.